Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceiro ano. Hoje iremos falar sobre a equação da reta. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, na equação da reta, nós temos a seguinte condição. Nós precisamos, para definir uma equação da reta, eu preciso conhecer um ponto dessa reta e o coeficiente angular. Vamos observar como é que eu posso montar essa reta. Eu tenho uma reta R, ele foi definido aqui pelo ângulo alfa, eu tenho o ponto A e o ponto P, em x e y. Ponto A vai ser XO e YO, ponto P vai ser x e y. Então, nesse triângulo aqui, entre o ponto A e P, eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu posso utilizar, eu sei que o coeficiente angular é igual a tangente, então a tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto, que é CP, pelo cateto adjacente, que é AC. CP, cateto oposto, eu sei que a tangente de alfa é M, é o valor de M do coeficiente angular. CP vai ser o valor de y menos y0, né? E AC vai ser x menos x0. Então, quando eu multiplico os extremos pelos meios, aqui coloco 1, multiplico os extremos pelos meios, vou ter 1 vezes y menos y0 vai ser igual a m vezes x menos x0. Essa daqui é a equação da reta. Nessa equação da reta, nós temos que conhecer apenas um ponto e tendo um ponto e o coeficiente angular, eu acho essa equação. Então, observem aqui no exemplo. Ele deu nessa equação, ele deu o ponto A, que vai ser 4 menos 3, e tem um coeficiente angular que é menos 2. Então, eu vou pegar y menos YO, y0, que é o valor de A, que vai ser menos 3, ó, menos 3, né? Que vai ser igual ao coeficiente angular, que é menos 2, vezes x menos x0. Quem é x0? 4, né? Então, fica menos 4. Aqui eu vou resolver, vai ficar menos por menos dá mais, 2 vezes x dá 2x, né? 2 vezes 4 dá 8, menos por menos dá mais. Aí eu vou passar esse mais 3 para o outro lado, tá? Mais 3 passa menos 3, 8 menos 3 vai ficar 5. Essa é a equação que a gente tem aí, que é a equação reduzida da reta. Bom, então na equação reduzida da reta eu preciso conhecer apenas o valor de m e o valor de n. Se numa reta eu tenho o valor de m e de n, então é só substituir. Vamos ver aqui um exemplo dessa condição. Aqui é o valor de n, ó, se é sempre no eixo y, né, ó, que está aqui, ó, quando x é 0, eu tenho o valor de n. E quando y é 0, eu tenho o valor de m. Então, nesse caso aqui, ó, 5 terços, 5 sobre 3, 5 vai ser o valor do simétrico de n, né, o simétrico, se o n era menos 5, então aqui vai ser mais 5. Sobre m, né? M é o valor de 3. Então, se aqui é m, então m é 3, né? Que é esse valor aqui. E aqui é n é quanto? Ó, menos 5. Então, essa é a equação que nós temos aí, que é chamada de equação reduzida da reta. Então, a equação geral da reta é dada do seguinte modo. Tem 3 modos diferentes de encontrar a equação de uma reta. Ele tem, por exemplo, um ponto e o coeficiente angular, né? Se eu tenho 2 pontos, eu posso utilizar de duas maneiras, tendo 2 pontos. Eu posso utilizar o coeficiente angular, né? E depois encontrar apenas por um ponto. Ou posso simplesmente achar o determinante desse ponto. Se eu tenho 2 pontos, o ponto A e o ponto B, eu posso colocar x, y1, aí coloco o ponto A, que vai ser menos 1 e 3, né? Ó, menos 1 e 3, 1. E o ponto B, que vai ser 2 e menos 3, 1. Aí eu faço o determinante dele e acho diretamente essa equação. É dessas duas maneiras aí, se eu tenho... Aliás, dessas 3 maneiras que dá para encontrar a equação da reta. Então, se eu tenho 2 pontos, eu posso simplesmente utilizar o determinante. Então, vamos ver aqui um exemplo. Nas atividades resolvidas, ele deu apenas um ponto, então não tem como eu utilizar o determinante. Determinante só é possível quando eu tenho 2 pontos, né? 2 pontos da reta. Então, aqui ele deu um ponto e deu o ângulo aqui. O ângulo ele deu não diretamente, né? Mas indiretamente podemos encontrar o valor desse ângulo. Se ele deu esse ângulo aqui, que é de 120 graus,
E eu sei que isso aqui é uma reta, né? Esse ângulo aqui é suplementar com esse, ou seja, a soma desse mais esse tem que dar 180. Esse daqui para aqui é 120, para 180 falta quanto? Ó? 60, né? Então 60 com mais 120 dá 180. Se aqui é 60, aqui é um ângulo de 90 graus, né? Porque são duas retas perpendiculares aqui. Então um ângulo de 90 graus, então isso aqui é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, em todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180. Esse aqui é 90. Com mais 60, né? Ó, então dá 150. Para 180 falta quanto? Ó, 30. Então eu sei que aqui é um ângulo de 30 graus. Se eu sei que aqui é um ângulo de 30 e ele é oposto pelo vértice com esse outro ângulo, então esse ângulo aqui também é de 30 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo. Um ângulo de 90, né? Um ângulo de 30. Então eu tenho o coeficiente angular aqui que vai ser a tangente de 30 aqui, ó. Tangente de 30, né? E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então esse é o valor da tangente de 30. Bom, eu tenho o valor de M e eu tenho o valor do A aqui, ó, desse ponto A. O ponto A vai ser, o valor de X é 15, né? E o valor de Y vai ser 5 raiz de 3, né? 5 raiz de 3 menos 5. O valor de y vai ser 5 raiz de 3 menos 5. Então, se eu tenho o coeficiente angular e eu tenho um ponto, eu acho a equação geral da reta. Só pegar y menos ya, que vai ser igual a m, né, vezes x menos xa. Com esses valores, eu só substituir y menos... Quem é ya? Vai ser esse valor aqui, ó. 5 raiz de 3 menos 5, né? Que vai ser igual a m. Quem é m? 3 raiz de 3, né? Vezes o valor de x menos o valor de xa. Quem é xa? 15, né? Mais por menos dá menos mesmo. Então vai ficar menos 15. E aqui nós vamos ter, ó, y menos por mais dá menos 5 raiz de 3, né? Menos por menos dá mais 5, que aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3x, nesse valor vezes x vai ser raiz de 3 sobre 3x, menos esse valor sobre esse vai ficar 15, né? Raiz de 3 sobre 3. 15 vezes raiz de 3, 15 raiz de 3 sobre 3. 15 dá para ser dividido por 3 aqui, que vai dar 5, né? Então vai ficar assim, ó, y menos 5 raiz de 3 mais 5, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3x, né? 15 dividido por 3 dá 5 raiz de 3, né? 5 raiz de 3. E aqui nós vamos passar esses valores para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Então trazer tudo para o primeiro membro, né? Se ele quer a equação geral da reta, passar tudo para o primeiro membro. Então, tá mais raiz de 3 sobre 3 passa menos, né? Raiz de 3 sobre 3x mais y menos 5 raiz de 3 mais 5. Tá mais 5, menos 5 raiz de 3 passa mais 5 raiz de 3, né? Que isso aqui vai ser igual a zero. Esse com esse aqui são simétricos, vai dar zero, só sobra 5. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3x mais y mais 5, que isso é igual a zero. Aí eu tenho a equação geral da reta, né? Bom, ficamos por aqui, até a próxima aula.